Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Semana bastante fria no clima, mas muito movimentada no noticiário. Mas antes, para você que já me acompanha, meu muito obrigado. Peço que continue compartilhando meus vídeos. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vá lá na minha página do YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe a sua impressão. Vai ser um prazer interagir com você. Ou então me acompanhe na página Reciclagem do Facebook. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E a semana começou com a captura e morte do foragido Lázaro, e que mostra para nós a completa falência do sistema persecutório e penal brasileiro, que bota esse tipo de monstro na rua, um preso já condenado com um perfil psicológico de psicopata. Dentro da cadeia, os outros presos tinham que ser protegidos dele, que ele era uma ameaça para todos, e aí de repente ele entra num sistema de progressão inexplicavelmente, recebe um curso de empatia com a vítima e aí é posto na rua, e com isso ele vai e trucida uma família inteira. E nós ficamos aí aturdidos, vendo esse tipo de coisa e sem poder fazer muito. Então está na hora realmente de rever tudo isso. É uma pena que a Constituição impeça a discussão sobre a prisão perpétua ou então sobre a questão da pena de morte, porque na verdade acabou se instalando no país uma pena de morte informal, porque as pessoas ficam mais tranquilas quando um tipo de pessoa como essa é morta do que quando ela é presa, porque quando ela é presa, a gente sabe que ela vai ser solta. Então, isso é a completa falência, na minha opinião, do sistema judiciário brasileiro, que não consegue prender esse tipo de animal, desse assassino. Mas, seguindo nos assuntos da semana, vamos para a CPI do circo, que essa semana foi bem movimentada, Ela começou, inclusive, ali com bate-boca entre políticos ali do Amazonas, deputado estadual, o próprio senador que é presidente e tal. E aí a gente pôde perceber muito bem que a tragédia de Manaus é a tragédia do Amazonas e do resto do país, que tem esse tipo de político, A gente viu ali desse pagamento de verbas indenizatórias, coisas que passam da casa de R$1 bilhão, coisas que não tem muito como se comprovar. Você aí vê que as contas são aprovadas pelo Tribunal de Contas de lá, e a gente lembra que no Tribunal de Contas aqui do estado do Rio de Janeiro, os conselheiros que eram indicados políticos, que faziam suas aprovações de contas contra o parecer dos técnicos, acabaram sendo presos, destituídos por corrupção. Eu imagino como deve ser em Manaus também, esse Tribunal de Contas deve seguir o mesmo modelo do Rio de Janeiro. Então é tudo errado. O sistema de justiça falido não consegue punir esse tipo de político, muito pelo contrário, o STF vira e mexe está reabilitando o criminoso, está deixando lá prescrever processos, e denúncias contra inquéritos que são abertos contra políticos. É uma vergonha e a gente continua aceitando isso passivamente. Mas seguindo na CPI, nós tivemos também o depoimento de um empresário, Carlos Wizard, que falou durante 17 minutos ali, deu seu recado e permaneceu em silêncio. Afinal de contas, ele não é um homem para participar daquele tipo de circo de baixaria. E para encerrar, nós tivemos ali essa semana o grande finale, seguindo aí as questões do Luiz Miranda e desses depoimentos, um cabo da polícia, se eu não me engano, que foi para lá, que era representante de um laboratório americano e estava vendendo vacina mais barato do que o próprio laboratório que produz a vacina, só que o laboratório ao qual ele diz ser representante não o assume como representante formal e nem tinha vamos dizer assim, não tinha a fabricante como parceria ou qualquer vínculo. Quer dizer, o que mostra ali um grande golpista, um estelionatário, dentro de uma confusão. Não sei como aparece um troço daquele na CPI, ninguém entende nada, quer dizer, uma coisa muito doida, mas vê-se claramente que existem muitos aproveitadores nesse momento, querendo ganhar algum dinheiro com o pânico, com o desespero, com esse afrouxamento, que existe aí na legislação brasileira, quando se trata de compras emergenciais.
Bom, uma das consequências, né, dessa semana da CPI, que na verdade das 2 semanas aí dessa denúncia do Luiz, foi exatamente a abertura do inquérito pela Rosa Weber, a ministra, né, do STF, após a denúncia lá, a apresentação da denúncia por parte de senadores e deputados, se houve ou não a improbidade, vamos dizer, a prevaricação, né, do presidente nesse episódio, uma vez que o Luiz Miranda alega que avisou o presidente do que estava acontecendo. Só que eu acredito que sim, deve ser aberto o inquérito mesmo, deve ser apurado todos os fatos, mas o que me parece que aconteceu é que houve sim a denúncia, o presidente deve ter passado para a Casa Civil, algum ministro, e o que a gente viu lá nas explicações da semana é que o troço realmente tinha alguns problemas que foram resolvidos na esfera administrativa em 3, 4 dias, que não havia sobrepreço nenhum na vacina, como a mídia tinha alardeado, né, 1000% assim, não era nada disso, havia uma falha ali entre leitura, né, do que era frasco, o que era dose, não sei o quê, e acabou que isso daí não teve maiores consequências. Agora, se realmente alguém prevaricou ali, na minha opinião, foi o próprio deputado, né? Porque sabendo de uma coisa dessa, através do irmão dele, ou se tinha alguma desconfiança, deveria ter procurado o Ministério Público ou a Polícia Federal. Se ele procurou o presidente, ele foi tratado, a coisa foi tratada dentro da área política, foi apurado ali, mas não houve nada. Mas, como tem muita coisa ali mais no andar de baixo, né? A gente sabe que os cargos são ocupados por nomeações políticas, e aí houve uma denúncia de um dos diretores lá do setor de importação, não sei o quê. Então isso realmente tem que ser apurado, tem que ser investigado, e vamos aguardar aí os desfechos, né? Fora isso, ainda nessa semana, nós tivemos aquela patética apresentação do super pedido de mimimi da oposição, levando lá, pegaram todos os pedidos de impeachment que estavam contra o presidente, fizeram um grande X-tudo lá e entraram dentro da Câmara com aquilo, coisa mais ridícula, não vale nem muito comentário, mas foi muito gozado ver o Kim Kataguiri do lado da Gleisi Hoffmann, isso foi impagável. Mas tivemos também essa semana uma outra coisa que foi a revelação da homossexualidade do Eduardo Leite. Ele falou em rede nacional que ele é gay. Bom, isso não tem nada a ver com revelação, porque quando eu me lembro, na ocasião da posse, ele estava lá do lado do companheiro dele e já tinha assumido há muito tempo. Mas isso tem muito a ver com estratégia de marketing. Existe aí uma busca de uma terceira via. E como esse assunto é um assunto que domina as redes sociais, né, sexualidade, que era uma coisa para ser tratada com naturalidade, ela virou militância, virou uma série de coisas. E aí, quando você joga isso e faz essa novidade, e a grande mídia vai lá e repercute isso em várias notícias, o que você faz? Você gira a máquina, vamos dizer assim, do Big Data, e, obviamente, você tem resultados ali bastante interessantes. O próprio Eduardo Leite, em menos de 24 horas, ganhou 100 mil seguidores nessa estratégia. Foi uma estratégia bem feita, mas mostra muito bem o quanto nós somos manipulados por esse mecanismo de redes sociais, Big Data e tal, que hoje é utilizado exatamente para direcionar a opinião pública, e eles estão vendo como é que vão fazer isso. Mas o problema são os independentes como nós, que percebem essa manobra e acabam entregando o jogo. Não chega a todo mundo, mas as pessoas vão começando a perceber essas coisas, que são essas atitudes, essas manobras que são feitas aí. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.